Celebrando com Gil Fuentes. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Sicredi é ter com quem contar. Poupança premiada, o maior show de prêmios. São 4,2 milhões em prêmios para você. Se você ainda não conhece, está em tempo de conhecer o Sicredi. O papo hoje gira em torno do mundo da comunicação, né? Eu que já trilho esse caminho, meio sem querer, fiz jornalismo, já falei aqui, porque tinha um curso de teatro que eu queria fazer, não porque eu queria ser jornalista, mas hoje eu estou aqui com um jornalista que ainda jovem decidiu pela carreira, e eu acho isso muito bacana, a carreira que foi preterida durante um tempo. Paulo Pavione, que é o secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. Seja bem-vindo. Obrigado, Gil. Obrigado pelo convite. Você sabe do meu carinho, da minha admiração por você, pelos jornalistas que trilham esse caminho há tanto tempo e fazem da comunicação do Alto Tietê tão grandiosa, né? Diante do estado de São Paulo e do nosso Brasil. Então é uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu acho que nossa conversa vai ser muito empolgante. Bom, você decidiu cedo ser jornalista. Uma carreira que foi preterida. No momento que você escolheu ser jornalista, acredito eu que a carreira de jornalismo estava correndo risco. Sim, com certeza. Eu comecei a fazer jornalismo em 2013, quando eu estava com 17 anos. Olha aí, menino. Então, já não era a mesma coisa. As redações já não eram as mesmas, né? E pra gente tinha aquela empolgação, né, Gil? Então, desde pequeno, eu sempre gostei da comunicação. Meus pais lutaram muito para que eu me tornasse médico. Era o sonho deles. Lutaram muito, porque minha mãe, assim, o sonho da minha mãe era que eu fosse para medicina. Fizeram de tudo. E você? Até no período de vestibular, eu tive que parte do vestibular ir para uma área que eles queriam, e que minha mãe queria porque queria. Então ela me inscreveu em alguns vestibulares para isso. E o meu sonho era ser jornalista, isso desde o colégio. Então eu sempre falava para ela que eu queria ir para a área da comunicação e queria ser jornalista. E aí acabou que eu consegui o que eu queria. Que bom. Criança birrenta, né? Que bom. Não é simples, não é? Quando pai e mãe decide coisas pelos filhos, eles acham muitas vezes que eles têm esse poder. Sim. E não tem esse poder. Eu vou falar aqui que eu cheguei a mentir, porque eu fui fazer, meu pai queria que eu fizesse no colégio eletrônica, um colégio particular policurso em Mogi, que não existe mais. Eu menti. Eu posso falar que meu pai já morreu. Aí eu me matriculei em edificações, que eu gostava mais, tinha desenho. E depois eu tive que contar para ele que eu não estava fazendo eletrônica, porque eu não queria fazer eletrônica. Né? E ele reagiu bem? Reagiu bem. Ele me apoiou sempre em tudo. Ai, que gostoso. Sempre, em tudo. Mas eu menti, né? Porque eu não queria fazer aquele curso. Porque de certa forma você acha que está decepcionando eles, né? Porque você está criando tá quebrando uma expectativa, né? Mas eu me dei muito bem no jornalismo, assim. Desde a faculdade, eu sempre amei. Eu fiz colégio em São Paulo e estudei em São Paulo. Então, eu estudei lá na Vila Mariana. E para mim era, assim, uma realização fazer faculdade dentro da área que eu gostava. Era uma faculdade específica de comunicação. Então, a gente tinha muitas atividades, assim. Imagina, a gente tinha aula de fotografia na Paulista. A gente ia para estúdio o tempo inteiro, conhecia. Os meus professores eram todos do mercado. Então, minha professora de televisão, ela trabalhava como editora do Sport TV. Então, tinham tantas pessoas ali. Mas você almejava o que naquele momento? Trabalhar num grande jornal, ir para a bancada de um telejornalismo, ser repórter de TV? No começo, Gil, eu comecei a fazer jornalismo porque eu queria muito trabalhar em grandes redações. Grandes redações. Mas não em televisão. Meu sonho era trabalhar em grandes redações de jornal impresso.
Quando você começa a trabalhar, a estudar ali na faculdade, começa a conhecer o mercado, eu comecei a perceber que não tinha tanto um caminho tão grandioso para trilhar dentro do jornal impresso. Obviamente, tem jornalistas incríveis que estão no jornal impresso, tem jornais vivos ainda que estão até hoje. Diário de Suzano. Nosso único jornal aqui da região, impresso diário. Então é uma história e, enfim, São Paulo também, né? O Estadão, a Folha. Sim. Jornais grandiosos, e eu tinha esse desejo. Quando eu comecei a trabalhar primeiro como social media, como analista de mídias sociais para a marca Doritos, numa empresa lá no Brooklyn, chamada iCustomer. De lá eu fui trabalhar no Diário de Ferraz como repórter, e depois eu tive a minha experiência como assessor de imprensa da Prefeitura de Ferraz. E aí na assessoria eu amei a assessoria. E de lá eu fui para São Paulo. Mas era algo que você não vislumbrava. Não, de jeito maneira. Até porque existia muito preconceito dentro do né? Quem é assessor de imprensa não é jornalista. Sim. E sempre foi isso. Sempre a gente ouvia isso na faculdade. Uma discriminação. Sim. Porque, teoricamente, você não está praticando o ofício do jornalista, né? Não está sendo jornalista. E é mentira isso, né? Mentira. Assessor de imprensa, ele faz tudo que um jornalista faz. E é muito mais, às vezes. E aí, dentro da comunicação, dentro da assessoria, eu me encontrei, mas foi na assessoria pública que eu falei, cara, é o que eu quero pra minha vida, sabe? Foi onde eu me encontrei mesmo. Eu vi que... porque todo mundo que faz jornalismo faz... Assim, todo mundo eu tô generalizando, mas a maioria das pessoas que fazem jornalismo, elas fazem porque elas querem mudar o mundo, elas querem melhorar a vida das pessoas, elas querem, de alguma forma, usar da ferramenta da comunicação para políticas públicas. E aí, quando eu vi que na comunicação pública, dentro da assessoria de imprensa, a gente tinha essa oportunidade, nossa, Gil... Eu fiquei apaixonado. E aí, foi disso, saí da Prefeitura de Ferraz, fui para o Instituto Butantan, que também foi uma experiência, assim... Primeira semana de Butantan, eu atendi o CQC da Itália, o National Geographic. Então, foram experiências incríveis, fabulosa. Assim. Atendia o tempo todo Fantástico, Globo Rural. Eram jornais de grande circulação, importância, né? Do Brasil e do mundo. Então, eram demandas, assim, o tempo todo. Até porque o Butantan faz a vacina contra H1N1, a vacina cria as cobras lá, né? Faz o soro para quem for picado, né? Então, tinham tantas coisas ali, estudos. Então, tinham muitos cientistas que estão lá, lotados dentro do Butantan, fazendo uma série de pesquisas para melhorar, né? O mundo, enfim. E aí eu amei. E aí de lá eu vim para Suzano. E você assumiu a Secretaria de Comunicação Pública a convite do prefeito Rodrigo Axuxi no segundo mandato dele. No primeiro mandato você já trabalhava como diretor na Secretaria de Comunicação. Sim, eu entrei em 2017 como diretor. Aí eu não conhecia o Rodrigo, não conhecia a Larissa. Foi um convite muito em razão do trabalho que eu exerci em uma agência de comunicação que colaborou com o processo de campanha. E aí eu vim para Suzano em 17. Fiquei 17, 18, 19, 20, o primeiro mandato como diretor. E aí comecei em 2021, que era o segundo mandato, como assessor estratégico. Em 2022 eu me tornei secretário de comunicação. E migrou para o prefeito Pedro Ixi também como secretário de Educação. De comunicação. O que eu falei? Educação. Eu falei, Educação. É que a pessoa quer responder o WhatsApp e falar, entrevistar ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que a Renata Priscila tá te mandando mensagem. Será que ele vai tomar meu lugar? Não é? Gil, mas foi um convite assim... foi muito gostoso. O prefeito Pedro Ixi, ele basicamente segurou lá o staff que já vinha desenvolvendo um bom trabalho na prefeitura de Suzano. E eu acredito que tenha sido um convite muito prazeroso também, gratificante para você, né? Com certeza. O Rodrigo, ele me convidou em 22. Foi bastante emocionante, assim, a confiança, até porque eu tinha 26 anos à época. E foi um convite, assim, que validava muito o meu trabalho que eu estava exercendo desde 2017. E aí, em 2024, quando o Pedro foi eleito... ele e o Rodrigo
me chamaram para uma conversa. E aí o prefeito Pedro, ele acabou fazendo o convite e eu fiquei bastante emocionado em razão dele confiar no meu trabalho e acreditar no meu potencial, acreditar que eu posso continuar trabalhando e melhorando a nossa cidade. E, enfim, é incrível. Eu amo muito trabalhar na comunicação, Gil. Paralelamente, o Paulinho, né, o Paulo Pavione, chamado carinhosamente de Paulinho, ele desenvolveu tantos outros trabalhos juntamente com o SASP, com a Larissa, também o curso de Libras. Você implementou isso dentro da prefeitura? Foi mesmo. Em 2023, eu conversei muito com a Cláudia Oliveira, que é intérprete de Libras aqui da cidade, e a gente identificou a necessidade de criar uma central de interpretação de Libras. A gente tinha pessoas da comunidade surda que não tinham atendimento qualificado para o serviço da prefeitura. Foi então quando a gente criou a nossa primeira central de interpretação de Libras de Suzano e a primeira do Alto Tietê. Então foi um divisor de águas. Depois, não existia no Alto Tietê. Foi a primeira do Alto Tietê. E aí, a partir disso, que outras cidades aqui da região começaram a se movimentar também. Então foi um movimento muito importante para que a comunidade tivesse conquistas aqui na região. E aí a Larissa acolheu o projeto junto com o Rodrigo, a Xuxi, e eles montaram a sala da CIL ali no SASP. E foi incrível, assim. A gente fez um parto em Libras. Então, uma mãe surda estava ganhando bebê e ela precisava se comunicar com o médico e tinha uma intérprete ali acompanhando. Foram tantas conquistas, assim. Parece bobagem, né, quando a gente vê, né? Mas a gente não sabe a dificuldade que é de quem precisa, né, Paulo? Com certeza. E é uma deficiência não visual, né? Você não sabe se uma pessoa ela tem deficiência auditiva, né? Ela tá andando ali e você não consegue reconhecer. Não. Você só consegue entender que ela tem uma deficiência auditiva quando ela tá fazendo a Libras. Aí que você percebe que ela tá se comunicando ali pela linguagem de sinais. Até então você não consegue saber. Se uma pessoa acessa os centros ali para pedir informação do IPTU, ela vai se comunicar em Libras e aí o atendimento não vai ter esse know-how. As pessoas não sabem, né? E aí a gente tem a central de Libras que vai correndo ali, faz chamada em vídeo e já consegue fazer esse atendimento e quebrar essa barreira linguística. E você também deu aula para a terceira idade para aprender a mexer com isso aqui, ó. Sim. Eu tinha que ter feito curso com ele. Até parece. Mas eu falo que eu sou o culpado daqueles bom dias de todos os velhinhos. Os velhinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Eu detesto, mas tem quem faça. Né? Mas eu fiz durante 3 anos o curso de alfabetização digital e dei mídias sociais para melhor idade. Então, eles aprenderam a mexer tanto no celular quanto nas ferramentas, a pedir Uber, acessar aplicativos, a colocar senha, porque muitos não tinham senha, então perde o celular, aí já abrem conta de banco, já fazem aquele auê. Então, expliquei como funcionava, tive alunos ótimos, que até hoje a gente estava no baile da melhor idade da Débora no final da campanha do agasalho, e aí chegaram um casalzinho lá de velhinhos que eles falaram, eu fui seu aluno, eu aprendi a mexer no celular, é super gostoso você ouvir isso, muito bonitinho. E a Larissa, ela tinha essas coisas, né, de pensar em projetos, ideias, e a gente acolhia e foi incrível, Gil. Os idosos eu acho que aprenderam. É muito bacana e importante, né? Você vê esse olhar carinhoso que a Larissa teve, a Débora também tem com outros segmentos, e a importância do teu trabalho para com essas pessoas que muitas delas não têm a menor habilidade. E a gente entende, né? Eu não nasci na era do celular, você já nasceu na era do celular, né? Meus netos nasceram com o celular na mão, praticamente. Né? Então, eu sou da época da máquina de escrever. Você não pegou. Não peguei. Mas você sabe que é. Não é? Amava, mas eu tinha fissura. Jura? Ah, sim. Quando eu era criança, caneta de pena. A minha mãe fala que fez um curso de datilografia. Datilografia, eu fiz também. Máximo. Formado em 10 com louvor. Datilografava com todos os dedos. Digito com todos os dedos. Tem pessoas que hoje acham estranho. Por que você digita assim? Porque eu aprendi assim, né? E é muito prazeroso. E eu não imaginava, já tinha máquina de escrever com adolescente, 12, 13 anos. Eu fiz um furo na cabeça do meu pai, até que ele comprou uma portátil para mim.
E, nossa senhora, que delícia que era aquilo. Né? Eu nunca imaginei que na vida eu ia seguir por esse caminho Da comunicação. da comunicação, né? Como eu disse, eu só queria ser ator, mais nada. E fui fazer a faculdade por conta do curso de teatro, né? Paulinho, dentro da secretaria, como é que é administrar aquilo? Porque vocês produzem, perdão, para quem não sabe, a Secretaria de Comunicação, ela é responsável por produzir matérias de todas as secretarias. Como é que é administrar isso? Gil, é não ter vida, né? É. Que eu falo que eu vivo a prefeitura, eu respiro a prefeitura. 24 horas. 24 horas. Sexta, sábado, domingo e feriado. Com certeza. E eu amo, mas é muito... É hard, assim. É um trabalho bastante exaustivo. Mas ele tem se mostrado bastante eficaz, né? Lá na comunicação, Gil, a gente mudou muito o perfil da secretaria, né? Quando eu entrei em 2017, a secretaria ela tinha um perfil muito voltado para o atendimento ao jornalismo, ao jornalista. Então, nós tínhamos jornalistas que produziam conteúdos, mandavam para a imprensa, e o trabalho ele era de atendimento de demandas. Aí, ao longo do período, na gestão do Rodrigo Achiuchi, a gente conseguiu, com a permissão dele, obviamente, e agora com o Pedro também permitindo, a gente tem mudado muito o perfil. Hoje eu tenho a secretaria dividida em 5 departamentos. Tenho um departamento de jornalismo, que continua na produção de releases. Hoje a gente manda de 7 a 8 releases por dia. Eu vejo. Releases são matérias, né? Para quem não conhece, são matérias, reportagens que a gente cria a partir de conteúdos gerados pelas secretarias, né? Isso. E eles também fazem atendimento de demanda da imprensa, que chega em torno de 20 demandas por dia. Então, são muitas perguntas que nós recebemos, inclusive do Diário de Suzano, bastante, que perguntam sobre todas as ações que a prefeitura possa realizar, desde tapar um buraco até saber como está o funcionamento de um hospital. E aí a gente tem o departamento de jornalismo, a gente tem o departamento de mídias sociais, que cuida hoje de 7 redes sociais. Inclusive a Fabiola que está aqui comigo, ela atua nesse departamento, criando conteúdo, tem que pensar em copy. Então a gente tem 7 plataformas, tem que ter um texto diferente para cada rede social. Então são cerca de 30 posts gerados por dia para essas redes sociais. São muitos conteúdos distintos ali. A gente tem o departamento de assuntos administrativos, que cuidam dos meus contratos, do RH interno. Nós temos um departamento que é de projetos de cerimonial. Até 2024, o cerimonial sempre esteve atrelado ao gabinete. Você foi o chefe do cerimonial por bastante tempo aqui na prefeitura. 7 anos. E agora, o cerimonial desceu para a comunicação, foi um pedido do prefeito Pedro, inclusive. Eu sempre achei que o cerimonial deveria ser atrelado à comunicação. Mas o cerimonial no gabinete que não, também... Que era certo, né? O cerimonial no gabinete também funcionou muito bem na sua gestão. Durante 7 anos, o cerimonial fez muita atividade. E imagina, o Rodrigo teve 144 entregas. Imagina, né, Gil? O quão vocês não tiveram atividades para executar. E nesse ano não está sendo diferente, assim, só o cerimonial, só neste ano já realizou o departamento 56 eventos. Olha aí. E a gente está falando em 7 meses, 8 meses, né? Então, são muitas atividades. E aí eles cuidam também. O cerimonial, ele mudou um pouco, porque ele tem, além do cerimonial, eles cuidam de projetos. Então, eles estão cuidando de projetos como o Projeto Colaboração, que é de formação continuada contra fake news para a população. Eles estão com um projeto junto com a educação também. Eles estão cuidando de um projeto com esporte. Enfim, eu não posso ficar dando spoilers, senão o Jean vai brigar comigo depois. Ah, meu Deus, cara. Mas... O Jean precisa vir aqui. Sim. Meu filho cover, lindo. E eles também cuidam de comunicação visual. Então, todos os prédios públicos têm a identidade visual, as obras que vão ser entregues. Você já acompanhava isso desde sempre, né? Que vocês visitavam a obra, via como que estava. Organizava o evento do dia, vai ter palco, não vai ter palco, vai ter tenda, não vai ter tenda. E a gente tinha que pensar, você lembra da Giovana, que também trabalhava lá, olhava, toda a parte de identidade visual. Hoje o cerimonial também conta com esse trabalho. E a gente tem um departamento novo, que foi instituído esse ano, na gestão do Pedro, que é um departamento chamado Dados, Tecnologia e Inclusão. Então, todos os dados da prefeitura estão hoje sendo acompanhados pela prefeitura. Então, a gente tem acompanhamento de todas as obras da cidade, todos os prêmios, rankings, todas as informações necessárias
para o bom andamento da prefeitura, acompanhamento de planos de governo, acompanhamento de várias questões, a gente acompanha pela comunicação com esse departamento novo. Eles cuidam também de parte do site, do que se refere à comunicação, a jornalismo, e também da CIL, da Central de Interpretação de Libras, que é a inclusão. Então a gente está com esses 5 departamentos. CIL com C. Isso. O sinal da CIL é assim. Olha lá. CIL Suzano. E é CIL com C, C-I-L. É C-I-L. É Central de... Mas é um termo, é uma sigla usada em todas as cidades, né? Foi instituída que o grande pela público comunidade. não tem conhecimento disso. Verdade. E nem a comunidade surda, às vezes, né, Gil? A gente tem que divulgar bastante, falar bastante, para ficar reforçando a importância. Então, a gente tem esses 5 departamentos. Para além disso, eu também coloquei uma pessoa para cuidar de cada pessoa da minha equipe. São 10 pessoas divididas e cada pessoa cuida de 2 secretarias. Então, eles têm conversa diária com os secretários em grupos que ficam recebendo o tempo todo informação, questionando o secretário sobre atividades. Então, a gente consegue receber bastante dados para fazer o trabalho reativo. Então, a gente recebe a informação e divulga. E a gente tem um trabalho de planejamento, que é um trabalho paralelo, que a gente demanda o secretário para que a gente gere o conteúdo a partir do que eu penso que estrategicamente é importante para a prefeitura. Então, mensalmente eu sento com a minha equipe, a gente faz reunião de brainstorm, pensa no que é importante ali, a gente reforçar de serviço, porque a Prefeitura de Suzano tem muitas coisas, tem muitas atividades. E as pessoas, elas naturalizam, né, Gil? Elas acabam não sabendo da importância. Que, por exemplo, a gente tem um CS2 ali, um posto de saúde que tem atendimento farmacêutico até às 19 horas, todos os dias, inclusive aos finais de semana. Então, são atividades que as pessoas acabam naturalizando ou não conhecendo. E às vezes falam mal na rede social sem saber. Exato. E não sabem, por exemplo, como que funciona, né? Uma série de questões. Então, a gente fica reforçando tudo isso para que a gente possa ter mais acesso à informação, né? Eu falo que a missão, a prerrogativa da Secretaria de Comunicação é fazer com que a pessoa tenha conhecimento e ela possa se apropriar disso e solicitar para o poder público. E se eu estiver fazendo isso bem feito, a população vai estar cada vez mais empoderada para solicitar o acesso aos serviços públicos. É isso. É o que me dá vontade de estar aqui todos os dias. Eu sei, tem muito mais história para contar. Que você não bebe, ele tá agora fitness, ele tá malhando. Malhou uns 2, 3 dias, tá ainda? Todo dia. Fabiola? É verdade? Ontem eu fiquei no vôlei até 11h30 da noite, Gil. Ficou no vôlei o quê? Assistindo o jogo? Não, jogando. Ah, jogando. Jogando. Comendo pipoca, né? Comendo pipoca. E tomando guaraná. E vendo os jogadores bonitos, né? Ô, Paulinho, você vai levar esse copo do Sicredi. Ele é um copo para quem toma cerveja, porque tem um abridor aqui. Olha que chique. É chique. É um copo térmico. Amei. Então esse carinho do Sicredi para você. Obrigado, Gil. Obrigado, Sicredi. Amei o mimo. E também o Fernando Brandão da Senche Brasil. Olha o Brandão. O Brandão fez questão de mandar um kit pro Paulinho. Eu sei que o Paulinho não gosta. Eu amo, gente. Eu amo. Tem taquenoco, tem gengibre. Isso aqui é o sunomono. Eu adoro. Então, esse carinho do Brandão para você também. Um beijo pro Brandão. Obrigado, Gil. Obrigado. Acho que rasgou sim. Da Senche Brasil para você. Pode deixar aqui com a Fabiola aqui, ó. Mas obrigado, Brandão. Eu quero muito agradecer, nosso tempo é curto, eu quero muito agradecer, Paulinho, dizer que toda essa sua desenvoltura, né? Porque trabalhar dentro de uma administração pública não é tão simples. Às vezes é preciso ter uma maturidade muito grande, a maturidade vem com a idade, e você não é uma pessoa que tem idade, mas é uma pessoa que tem maturidade, que adquiriu rapidamente essa maturidade e saber lidar com as questões internas administrativas e as desavenças de redes sociais. Povo mal educado, eu posso falar, não é ele que está falando, reclama, xinga de coisas que não sabe, enfim. Parabéns. Obrigado, Gil.
Eu já falei, eu não quero ficar rasgando cedo aqui, mas você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa e o carinho que você tem por nós, pelo Rodrigo, pela Larissa, agora pelo Pedro e pela Débora e por mim também, pelo Jean. Pra gente, eu fico muito feliz e obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. É muito gostoso estar aqui com você, viu? Obrigado, viu? Venha sempre que quiser. Obrigado. Tchau, tchau.